será que líderes inseguros explicam demais? Existe um comportamento totalmente destrutivo para a sua autoridade. Você é empreendedor, você é executivo, você é um grande líder. E esse comportamento que é mais do que destrutivo é um comportamento que está conectado com uma vontade de parecer inteligente. Parecer e ser são processos totalmente diferentes. Por quê? No parecer, você gasta muita energia criando um personagem. E o coração desse personagem está bombeando muito sangue para todas as veias deste corpo que é alimentado diariamente, principalmente em situações de pressão. É o convencimento, a persuasão, uma habilidade inata de se colocar em um lugar estratégico de confiança? Nada disso. Esse coração se chama aprovação. Quando o seu comportamento, quando a sua fala, quando a sua ação é direcionada por essa necessidade de aprovação, o seu corpo inteiro que você está alimentando, que é o corpo do parecer, e você não pode esquecer que o parecer está vinculado com ser um personagem, ele sempre estará no futuro. E todo o corpo que está no futuro, ele prepara em cada segundo de fala, em cada segundo de postura ou falta dela, uma armadilha. E essa armadilha é uma armadilha psicológica. É por isso que você coloca, quando você está nesse lugar de parecer inteligente, se explicar demais, tentando convencer o outro para mostrar que você entende, mas no fundo você está gastando energia tentando ser validado. E quando isso está bombeando nesse personagem, você vive no futuro, e esse futuro, ele é destrutivo porque, de novo, ele é um estado psicológico. Você estabelece em uma sala de reunião, você estabelece em um momento de decisão importante, você estabelece convencendo ou tentando convencer um investidor, outros liderados, ou às vezes alguém que está acima, um CEO, um CVO, um diretor, um vice-presidente, não importa. Quando você gasta energia neste lugar de validação, você já está no futuro. E quem está no futuro, perde. Então, nesta aula, você vai entender o que você está fazendo e o que você tem que deixar de fazer hoje para potencializar uma autoridade do ser, não do parecer. É um grande prazer. Eu sou o Chris Duff, o segundo negro mais lindo do mundo. Eu já ajudei centenas de líderes e empresários com a metodologia que eu criei há anos atrás. Depois de ter se tornado e estudado para ser ator, diretor de teatro, eu já fui comediante de stand-up, já viajei o Brasil, para a glória de Deus, fazendo inúmeras palestras empresariais, palestras de segurança de trabalho, motivacionais, enfim, muitos processos até começar a treinar pessoas de forma online, presencial, agora do mundo inteiro. Então comigo você aprende processos práticos, não para melhorar a sua oratória. Eu não ensino você a falar bem, eu ensino você a potencializar o que você já tem. Você que já tem muitas responsabilidades, você que já está conduzindo grandes apresentações, você que já tem equipe, você que já tem que lidar sob pressão com outras autoridades. Então comigo você vai crescer de uma forma totalmente sustentável. Existe um conceito chamado dissonância cognitiva de Leon Feinshtein. Essa dissonância cognitiva, ela é acionada quando você precisa tomar uma decisão difícil. E essa dissonância cognitiva, ela é estabelecida depois que você toma a decisão referente a um processo de estresse, o seu cérebro entra em modo economia. Esse modo economia, ele está vinculado com o estresse. E quando o estresse associa o processo de pressão com o modo de economia, o seu cérebro entra em um lugar de justificativas, uma atrás da outra, para tentar reduzir o processo de estresse. Tentando reduzir o processo de estresse, você não percebe, mas você começa a entrar em um lugar totalmente explicativo. De novo, vamos desenhar esse processo explicativo. O processo explicativo que atrapalha todo o posicionamento de um grande líder está vinculado a pisar em ovos a todo momento, não conseguir dar um direcionamento direto. Antes de falar o que ele precisa falar, ele quer explicar para não chatear. Ele quer estabelecer uma nova atmosfera de calmaria, de conexão, de emoção. Ele está tentando fazer tudo o que Maquiavel disse para ele não fazer. Tentar ser amado. De novo, tudo isso relacionado a se explicar demais,
a buscar esse lugar de me amem, me aprovem, te coloca nesse lugar de tentar ser observado de uma forma que na sua cabeça é o ideal. E como na sua cabeça, no futuro, você produz muitas justificativas, nós começamos com o primeiro grande problema, a prolixidade. Tentando parecer inteligente demais, tentando justificar demais, de novo, tentando ser amado. O seu cérebro ele vai entrar no modo estresse. E quando essa dissonância é acionada, o que você não percebe é que você dá voltas no mundo inteiro. E as pessoas cansam. E uma outra coisa que você tem que saber agora como pilar número 2. A sua prolixidade aciona o próximo pilar. Qual que é o próximo pilar, Cris? O próximo pilar é deixar o outro ansioso. Quanto mais você tenta parecer, mais prolixo você se torna. Quanto mais prolixo você se torna, você exerce na fala, maior é a ansiedade do público. Então alguém que está ficando ansioso por conta da sua fala, sem freio, uma fala que não tem um ponto final, não tem um direcionamento, não tem um comando, só tem mais carga de informações, você já perdeu a atenção, que é o principal, você já perdeu o processo de sinapse, que é a conexão neural referente ao que a pessoa já tem a nível lógico e armazenado em seus neurônios com o que você está tentando transmitir. Logo, nós vamos para o passo número 3. Toda insegurança estabelecida a partir de uma fala insegura, uma fala explicativa, sem ponto final, ou seja, sem afirmação, coloca na cabeça do outro uma pergunta. Será que essa pessoa confia de fato, com muita convicção, no que ela está dizendo? Como eu não sei a resposta? Porque olhando para o corpo dela, olhando para a fala, olhando para os vícios de linguagem, olhando para esse homem ou mulher que diz ser uma autoridade, que aparentemente só está vinculada com um cargo, se explica demais. Quem se explica demais está devendo algo. Quem se explica demais, segundo Maquiavel, está perdendo a oportunidade de demonstrar confiança. Quem se explica demais entra nesse lugar de presa. E você se torna uma presa quando você deixa o outro ansioso. Porque a ansiedade, a nível comportamental, ela vai se estabelecer quando você está falando muito. No falar muito você não percebe, mas você come palavras. No comer palavras você não percebe. Você reduz o tempo de uma apresentação. Então, se a apresentação era para durar 10 minutos, normalmente você termina em 5 minutos, em 3 minutos. E todo esse processo ansioso vai deixando o outro ansioso, gerando um processo de afastamento. E aí, quando nós chegamos nesse nível dele se perguntar se de fato ele deve confiar em você, você entra em um lugar de réu. Quem que é esse líder inseguro que não dá comandos, mas ele se explica demais? Quem é esse líder inseguro que não consegue tomar uma decisão difícil e manter ela, mas ele gosta de pedir a opinião de todos, onde todos só estão esperando um direcionamento? Quem é esse líder? Esse líder é esse homem, é essa mulher que não consegue sustentar os próprios resultados. E quando esse líder não consegue sustentar os próprios resultados, você, como eu disse, entra nesse lugar de réu. Cris, que lugar de réu é esse? Você passa pelos 3 tópicos que eu já descrevi, e quando você passa pelos 3, e no último, a pessoa que está assistindo, ou os colaboradores, as outras autoridades, chegam nessa pergunta, será que eu devo duvidar do que essa pessoa está falando porque ela me parece muito insegura? Quando você instaura na cabeça deles essa pergunta, você entra dentro do lugar de réu. O que é ser o réu? Você coloca essa outra pessoa ou essas outras pessoas como juízes. Uma vez que eu demonstro insegurança de forma recorrente, nem que seja por 2, 3, 5 minutos, não importa. O ambiente lê o seu comportamento em segundos. E uma vez que o ambiente lê o seu comportamento em segundos, já é estabelecido uma categoria. Ou a categoria da credibilidade ou da insegurança. E quando você é inseguro, como eu disse, desenhando e preparando essa armadilha psicológica, as pessoas fecham os braços, se tornam juízes e agora elas escolhem quem é que comanda a decisão final. Agora são elas que estão ditando o ritmo da fala. Agora são elas, como policiais, que estão perguntando a todo momento. E quando você se pegar como um líder, tendo que conduzir com muita responsabilidade um momento importante de comunicar, posicionar, direcionar, respondendo muitas perguntas, grava isso, porque isso é poderoso. Não é difícil de entender, você consegue perceber mesmo assustado, mesmo inseguro. Quando você entra nesse lugar de ficar respondendo uma pergunta atrás da outra, significa que você entrou em um lugar de réu. Então, nesta sala, terão os juízes ou o juiz e as testemunhas.
eu jure. E quando você se pegar respondendo mais perguntas do que afirmando, significa que você já está sendo questionado. Significa que você já está respondendo tantas perguntas que, na verdade, essas respostas que você está elaborando não é mais para defender a ideia, não é mais para defender a apresentação, é para defender quem você é. É para defender a sua autoridade, porque uma vez que você começa a ser questionado de forma desenfreada, as pessoas estão testando até onde essa sua insegurança vai. E quando eu falo até onde essa sua insegurança vai, eu estou olhando para até onde ele consegue sustentar um estado de presença, onde ele diz que entende do assunto, onde ela diz que é uma líder. É por isso que, uma vez que as pessoas começam a questionar a sua autoridade, naquela sala você já perdeu. Porque não existe, olha como isso é poderoso, não existe questionamento quando eu vejo autoridade na fala. Não existe dúvida de credibilidade quando eu vejo autoridade no posicionamento. E de onde nasce isso para nós tangibilizarmos? Na confiança de falar de uma forma assertiva. O que é falar de uma forma assertiva? É falar com convicção. É colocar mais ponto final do que 3 pontinhos. É dar mais direcionamentos do que explicações. É sair desse lugar didático do professor que quer explicar muito achando que está convencendo e entrar em um lugar de abrir a boca apenas para direcionar com precisão. Ou seja, quando eu abro a boca, eu não gasto energia, eu não gasto palavras. Se eu quero ser um líder de comando, se eu quero sustentar quem eu sou, se eu quero parecer não, se eu quero ser quem eu sou dentro do meu meio de trabalho, fazendo um vídeo, me posicionando em uma palestra, uma reunião, eu preciso abrir a boca sempre economizando energia e palavras. Não é que eu sou direto. Eu sou direto, Cris. Não é isso. Você abre a boca para falar de forma direcionada, de uma forma pontual. Então, se você precisa falar, você já entra no ponto final. Se for necessário, faça perguntas estratégicas, mas não perguntas para jogar, como ensinam por aí, a energia para o outro. Faça perguntas inteligentes. Uma vez que você está sob pressão, você faz uma pergunta inteligente, uma pergunta aplicada, o jogo muda. Porque se a pergunta é estratégica, se a pergunta é inteligente, você sai desse lugar de réu e se torna um juiz. Mas o que acontece normalmente onde esse líder perdido não percebe? Quando ele está nesse lugar sendo questionado, ele respondendo igual uma presa, igual alguém inseguro, igual alguém que está com medo, ele só responde em um nível intelectual baixo. Olha como é contraditório. Quanto mais você tenta parecer inteligente, tudo que sai da sua boca, olhando para o nível intelectual, é pobre. Porque tudo que tem como combustível a validação, essa tentativa de explicar, esperando reconhecimento, é pobre. Porque não existe uma elaboração de uma linha de raciocínio assertiva, poderosa, que dê um direcionamento se ela estiver no futuro. No futuro eu estou tentando a todo momento buscar possibilidades de ser aceito, de ser aprovado. E isso não cabe mais no seu posicionamento, não pode mais caber, porque se você não ajustar o seu olhar, se você não ajustar o time do seu posicionamento, tudo que você faz, tudo que você está construindo, acaba sendo inútil. Porque no final das contas, as pessoas estão se relacionando com o que elas estão vendo. E esse vendo se aplica no que você está falando. E não é exatamente no conteúdo. De novo, não é no conteúdo. Se fosse no conteúdo, essa sua tentativa de parecer inteligente seria suficiente. Se fosse o conteúdo, tudo que você já sabe com certeza há anos, tudo que você já domina, tudo que você já resolveu, todos os seus resultados que falam por você, seria o suficiente, mas não é. Então, no final das contas, o que você precisa entender é que o que vai te tornar um líder magnético, um líder poderoso, um líder que sustenta presença com confiança, que fala com credibilidade, que determina com convicção, é a forma que você está expressando. Todas as formas de expressão se materializam em ações. Grava isso. Eu tenho que me preocupar muito mais com a ação do que com a fala. Não é o discurso, não é a estrutura. É importante, Cris? Muito. Palavras específicas mudam a forma de percepção de muitas coisas. Frases direcionadas no começo, no meio e no fim são diferentes. Mas nada disso importa se as suas ações não verbais, as suas ações, a forma de expressar não estiverem alinhadas com o que você diz ser. Não adianta você estar bem vestido, bem vestida, você entender sobre arquétipos, posicionamento, lá no seu Instagram, caso você trabalhe com internet, ter uma super foto,
profissional se as suas ações não condizem com o todo. De novo, não se iluda com a palavra. Não se iluda com o repertório. O importante e o que se espera no óbvio é você dominar o seu conteúdo. É você dominar a sua área. Ok, domino, Cris. Então isso vai para o secundário. Se eu estou falando para líderes, empresários, executivos que querem crescer, que querem parar de serem inteligentes ou parecer inteligentes e apenas serem, você precisa dominar de uma forma concreta o posicionamento que é coerente com o todo. E o posicionamento não está vinculado com o conteúdo falado, e sim como eu expresso esse conteúdo. Logo, quando o seu cérebro entrar dentro daquele conceito da dissonância cognitiva, não importa o nível de pressão, não importa o nível de estresse, a sua pergunta sempre será: eu estou controlando as minhas ações para expressar o que eu domino de uma forma clara, objetiva e através de direcionamentos com comandos? Se você se perguntar isso, você vai se ouvir. Estou falando demais. Se eu estou me ouvindo, não estou articulando. Se eu estou me ouvindo, estou comendo palavras. Se eu estou dominando o meu corpo, o meu nível de presença é muito maior do que a ansiedade. Então, se eu tenho consciência corporal, se eu sinto o que eu estou fazendo com as minhas mãos, eu tenho um domínio muito maior e dentro do domínio eu tenho muito mais clareza do que eu preciso fazer, de como eu estou me posicionando, do para onde olhar. Mas aí você olha para esse líder fraco, que quer parecer inteligente, que quer chamar a atenção e não ser a atenção, com um olhar perdido, porque está ansioso. Coçando onde não está coçando, falando mais do que a boca, se explicando, aplicando aquela prolixidade de uma forma inútil. Logo, deixando como eu já te ensinei, o outro ansioso, a mesa, a sala ansiosa. E uma vez que você entra dentro da categoria do líder ansioso, do líder inseguro, você já perdeu. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Não se esqueça de comentar o que você achou. Eu quero ler. Cris, estou praticando. Cris, eu compreendi. Cris, traz esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos. O canal cresce, você cresce, eu produzo mais conteúdo. Se tem likes, eu percebo como uma troca racional, que você está curtindo, que está valendo a pena nós investirmos em tudo que nós estamos investindo para você aprender conosco de forma gratuita. Não só aqui no YouTube, mas em nossas redes sociais. E ainda assim, se você quiser dar um passo a mais, você também pode. Quer estudar comigo de forma presencial em nossa imersão que acontece aqui em São Paulo, Alphaville, 100% presencial dentro do nosso laboratório de 2 dias. Sexta e sábado, das 8 às 19 horas nos 2 dias. Nós temos uma imersão reinando nos palcos por mês. Então estamos agora gravando isso em fevereiro. Tem agora para 27 e 28 de fevereiro, 27 e 28 de março, abril, se eu não me engano, 24 e 25, enfim. Já tem uma por mês até o final do ano. Se você quiser dar esse passo, é só você clicar aqui. Cris, eu não consigo agora ir para São Paulo. O que eu faço? Também temos um treinamento onde você vai desenvolver um posicionamento, uma convicção 100% online em apenas 21 dias. Que é o nosso desafio 21 dias para líderes, empresários e executivos que precisam aprender à distância o quanto antes com uma metodologia prática, esse posicionamento coerente. Não se esqueça que você nasceu para reinar sobre todas as coisas e até a próxima aula.